meus amores, minhas amoras, eu sou a professora Carla Kurz e hoje nós vamos trabalhar um tema de redação, fake news e os limites da liberdade de expressão, tudo isso dentro do eixo temático sociedade. Se você já nos acompanha aqui, você sabe que nós ensinamos os nossos alunos a escrever uma redação que aprova e nós ensinamos dentro de eixos temáticos, certo? Então vamos começar a falar sobre fake news e os limites da liberdade de expressão. Eu vou te dar dicas de como argumentar para fazer uma redação que aprova e para você não cair em contradição num assunto que é tão falado, mas que facilmente você pode dar aquela resbalada. Então vamos primeiro para a estrutura de uma redação. Lembre-se que na introdução, para uma introdução de redação que aprova sobre fake news, a tua primeira ação é contextualizar. Uma das possíveis estratégias é fazer uma alusão histórica. E agora eu vou te ensinar uma alusão histórica, tá? Então, a alusão histórica dentro do tema das fake news, você pode dizer que, embora novos atores, como as redes sociais, tenham entrado em cena e reacendido a discussão, a liberdade de expressão, ou seja, o debate sobre os seus limites, está longe de ser um tema novo. A história desse direito de expressão teve o seu ápice nas décadas que seguiram ali o iluminismo. Na época, para além do fim da censura prévia, já se debatia a importância de impedir punições àqueles que expressavam as suas opiniões. Então, você pode trazer o iluminismo como uma forma de você introduzir a sua redação, aquele primeiro período onde você contextualiza. Isso por meio da estratégia da alusão histórica. Mas não é somente essa estratégia, você também pode começar a sua redação contextualizando usando uma citação. Sim, citação de autoridade. Pode ser um filósofo, um sociólogo, um historiador, um político, uma pessoa conhecida, ou uma Constituição, enfim, uma Constituição não, um artigo da Constituição. Mas para o nosso assunto, que é a fake news, que eu vou te ensinar a falar sobre a fake news, você pode citar o filósofo inglês chamado John Stuart Mill, tá? Ele viveu na primeira metade do século XIX e ele chegou a defender o exercício da liberdade de expressão, que ele só poderia ser punido caso ele provocasse dano material ou dano físico a alguém. Isso porque o Mill acreditava que o livre debate de ideias era fundamental. E ainda que das mais radicais, segundo ele, elas poderiam tornar-se amplamente aceitas no futuro, como é o caso da democracia. Então, para a sua redação, eu trouxe duas frases do Stuart Mill. Eu trouxe uma frase um pouco maior, uma frase menor. Você pode fazê-las, citá-las de forma direta ou indireta. Direta, você vai ter que colocar entre aspas a frase. Indireta, você pode escrever com as suas palavras, mas sempre citando aí o dono da frase. Então, aqui, se toda a humanidade, menos um, fosse da mesma opinião e apenas um indivíduo fosse de opinião contrária, a humanidade não teria maior direito de silenciar essa pessoa do que esta o teria, se pudesse, de silenciar a humanidade. Ou seja, todo mundo tem o mesmo direito. E ainda sobre a liberdade, ele fala que essa mais curtinha, a liberdade de um indivíduo deve ser assim limitada, não deve ser prejudicial aos outros. Como eu te expliquei, ele dizia que uma pessoa poderia ser punida apenas se ela provocasse um dano material, um dano físico, senão a liberdade tem que ser ampla, tá? Então, assim, esse é um tema muito complexo. Muito complexo, por quê? Porque é muito fácil o aluno entra em contradição. Tem liberdade, mas essa liberdade vai até onde? Tem limite para essa liberdade? Então, temas complexos como esse são um prato cheio para as bancas de concursos e também dos vestibulares, ali na hora de escolher os temas de redação. Então, por conta disso, eu levantei aí os principais argumentos e pontos de atenção para que você não seja pego de surpresa com esse tema lá no dia da sua prova e que você consiga fazer uma redação que aprova, tá? E é claro que o avanço dos meios de comunicação, a ascensão de governos fascistas, ditatoriais e outros acontecimentos ao longo da história
vieram evidenciar que o debate é bem mais complexo que isso, né? E fizeram com que muitos países ao redor do mundo passassem a estabelecer alguns limites para esse direito. Então, eu vou mostrar para você aqui que existe sempre dois lados da moeda. Então, em um primeiro momento, você pode até pensar, bom, se o Stuart Mill foi a favor da liberdade de expressão irrestrita, por que eu não poderia também ser lá na minha redação? Por que eu não posso, né? A liberdade de expressão irrestrita. Tá bom, você até pode cair em contradição, né? Então, é por isso que você não pode, especialmente se o tema estiver associado às fake news. E eu vou te explicar por quê, tá? E para te explicar por quê, eu vou te apresentar as estratégias argumentativas para uma redação que aprova com o tema fake news. Então, eu vou te mostrar por que você pode cair em contradição se você não tomar cuidado com a estratégia argumentativa que você vai utilizar para fazer uma redação sobre fake news. E por isso eu vou te apresentar. Mas antes disso, eu vou te explicar, né, eu vou te fazendo a explicação, mas eu vou te explicar qual é a estrutura de um desenvolvimento dentro da redação. Então, a estrutura que eu peço para que você faça é uma estrutura composta por 3 períodos. Então, o primeiro período, que é quando você começa a frase e até o ponto, isso é um período, tá? Então, o primeiro período do desenvolvimento de uma redação que aprova com o tema fake news é a apresentação de um tópico frasal. Então, o que é o tópico frasal? Cara, o tópico frasal é a ideia central do seu argumento, aquilo que você acredita ser a situação, problema relacionado ao tema e que será o foco de discussão daquele parágrafo. Cada parágrafo tem que ter uma apresentação de um tópico frasal diferente, tá? Então, geralmente é apresentado por uma frase breve que sintetiza o seu pensamento sobre a situação. Ele pode ser elaborado como uma afirmação, uma comparação, uma lei ou uma referência histórica, por exemplo, como lá na introdução. Ou seja, você tem que apresentar a sua ideia, principal ali já de cara no seu argumento. E você pode usar a Constituição como a sua aliada, tá? Então você pode começar assim, ó. Embora a Constituição Brasileira de 1988 garanta, no seu artigo 5º, o direito à liberdade de expressão, ela estabelece também alguns limites. E aí você continua, tá? Então, essa é uma dica de como você vai começar o primeiro parágrafo de desenvolvimento da sua redação falando sobre fake news, tendo autoridade sobre esse período. Tá? Agora, eu vou te mostrar o segundo período de desenvolvimento de uma redação que aprova com o tema fake news. Então, depois feito a contextualização, apresentado o tópico frasal, você vai fundamentar a ideia. Então, o que é a fundamentação dessa ideia? Depois de apresentar a situação-problema, você deve, então, comprovar a ideia. Procure responder as seguintes questões. Por que tal problema acontece? Como acontece? Há exemplos, dados, reflexões teóricas a respeito? Essas informações devem aparecer e denotam credibilidade ao que você afirma. Então, o que você vai fazer no segundo período? Você vai começar a usar dados, né? Estatísticos, vai usar a Constituição, né? Então, um exemplo claro, por exemplo, que você pode utilizar na sua prova, né, na sua redação, é de que a liberdade de expressão não é tida como absoluta aqui no Brasil, né? E por quê? Porque a lei, que é a lei 7.000, aqui ó na tela, tá? A lei 7.716 de 1988, que fala sobre os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, né? Você já deve ter visto, inclusive, essa lei. Ela dispõe a respeito da discriminação da raça e de cor, de etnia, de religião, procedência nacional e tudo mais. Só que lá no seu artigo 20, no seu parágrafo 1º, ela prevê pena de 2 a 5 anos e multa, tá? E multa para quem? Olha lá. Para quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo, por exemplo. Tá? Então, peraí, você tem liberdade, mas ela tem um limite. A liberdade de expressão, ela não é absoluta no Brasil. Então, você pode citar essa lei, dizendo que existe a liberdade de expressão, ela é prevista constitucionalmente, mas
tá? Como eu mostrei ali para você na estrutura, né? Olha, embora a Constituição Brasileira de 1988 garanta no seu artigo 5º o direito à liberdade de expressão, ela estabelece também alguns limites, como é o caso, né, que não é possível sair propagando, símbolos que lembrem, que façam divulgação do nazismo, tá? Também você pode dizer que, além do Brasil, muitos outros países europeus também classificam a apologia ao nazismo como crime, especialmente lá na Alemanha, tá? Então, não é o caso dos Estados Unidos, onde grupos neonazistas e fascistas podem realizar manifestações sem sofrer consequências penais, ao exemplo da marcha de Charlottesville em 2017, tá bom? Então, esse seria o segundo período do seu parágrafo de desenvolvimento. Então, no primeiro período, você mostrou o tópico frasal, no segundo período, você provou que o seu tópico frasal estava correto, e aí no seu terceiro período do desenvolvimento de uma redação que aprova com o tema fake news, você vai fechar a ideia. Então, esse fechamento de ideia trata-se de reafirmar o tópico frasal com o propósito de indicar que o seu ponto de vista foi válido e, portanto, claramente fundamentado por meio das respostas do segundo período. É praticamente você dizendo, viu, corretor, eu falei que o assunto era sério, eu comprovei, exemplifiquei e tudo mais, tá? Então, o que você pode dizer nesse terceiro período? Que nós conquistamos com dificuldade a liberdade de expressão, já que lá na introdução você disse o quê? Você disse que ele é uma conquista do iluminismo, né? Então, você pode falar que nós conquistamos com a liberdade de expressão com dificuldade, ela é um direito constitucional e um esteio do pacto social. A própria lei já estabelece limites, né? Que não posso defender ou incitar crimes, tá? Eu não posso... em nome da liberdade, né, de expressão, defender racismo, defender violência contra mulheres ou pedofilia, por exemplo. A liberdade é ampla, mas ela não é absoluta. Então, coloca isso lá na sua redação. A liberdade é ampla, mas não é absoluta. E note, tá? Esses limites são estabelecidos de forma a resguardar outros direitos. Então, você pode colocar na sua redação essa reflexão aqui conhecida do filósofo Herbert Spencer. Ele diz assim, ó, a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro, e com certeza você conhece essa frase e você pode usar na sua redação para fazer uma redação que aprova. Bom, um segundo argumento, lembrando que na redação você precisa apresentar pelo menos 2 argumentos que comprovem a sua tese. Então, você, no segundo argumento para o desenvolvimento de uma redação que aprova com o tema fake news, nesse momento eu quero que você tenha criticidade. Você vai respeitar toda aquela estrutura de apresentação de tópico frasal no primeiro período, de comprovação por meio de dados ou frases ou leis no segundo período, né? E o terceiro período fazendo uma conclusão. Então, que argumento que você, quando eu falo, tem que ter criticidade? Sabe aquele argumento que propõe uma visão não muito óbvia, né, sobre uma questão? Então, quando eu falo em criticidade, é aquilo que não se limita a apenas repetir o senso comum, tá? É um argumento mais crítico, é um argumento problematizado, é um olhar mais consciente, mais distanciado para a questão que está sendo abordada, mas sem colocar as coisas como eu ou os outros, tá? Então, nunca se coloque na redação, nunca coloque o corretor na sua redação, não pode, fica feio, e eu explico, tá? O posicionamento crítico é aquele que não apenas acusa determinados grupos de adotar as práticas que estão sendo analisadas, mas também se coloca como parte de um contexto que tem como desdobramento a manutenção da situação descrita. Tá? Então, se nós temos aí a manutenção das fake news, talvez a gente de alguma forma ajude, né? Então, no caso de um tema que pedisse a relação entre a liberdade de expressão e fake news, é importante ainda considerar que esses novos atores que eu já mencionei, que é como a internet e as redes sociais, eles agravam ainda mais a situação, mesmo se não sendo fake news uma coisa contemporânea, já é algo bem antigo, tá? Então, além de facilitar a disseminação rápida de qualquer conteúdo, potencializando assim o alcance de mentiras, grande parte dos sites que disseminam que disseminam notícias, louca, né? Disseminam notícias fraudulentas,
utilizam nomes fictícios ou mesmo não possuem assinatura de textos, impedindo assim a responsabilização pelo que foi publicado. Então, eles driblam dessa forma a vedação do anonimato instituída pela Constituição. Então, isso tudo sem mencionar que o teor do conteúdo publicado, muitas vezes, incita o ódio e a intolerância. Por fim, né, é bom lembrar que nós estamos vivendo na era da ascensão dos discursos de ódio, né, sobre a justificativa do direito de se expressar, mas você vai colocar na sua redação que não é bem assim. Inclusive, destacar isso é uma excelente forma de você demonstrar criticidade quanto ao assunto. Tá? Agora, você deve estar se perguntando, professora, então uma redação completa, né? Uma redação que aprova, uma redação que vai fazer o corretor ficar assim, entusiasmado com a minha redação, o que ela tem que ter, o que ela não tem que ter. Então, de forma geral, conclusões de uma redação que aprova, elas possuem os seguintes elementos, tá? Não apresenta novos argumentos, tá? Então, nunca você vai apresentar um novo argumento na sua conclusão. Na conclusão, existe a retomada do ponto de vista, ou seja, a tese, né? Então, você vai ter que trazer de volta aquele pensamento que você colocou na introdução. A conclusão, ela dá continuidade às ideias que você apresentou no seu desenvolvimento e ela apresenta uma solução, que a gente chama de proposta de intervenção, ou destaque a um ponto, quando você vai fazer uma síntese, enfim. Então, eu vou falar sobre cada um desses pontos. Com relação a não apresentar novos argumentos na conclusão. A conclusão de uma redação não é aquela etapa para você abordar novos argumentos, tá? Que defendam um ponto de vista. Afinal, você não terá espaço para defender esses argumentos e ainda finalizar a sua redação apenas num parágrafo. Então, por isso, deixe os argumentos para o desenvolvimento e guarde o espaço da conclusão para realmente fazer o fechamento do seu texto. Com o segundo aspecto, que é retomada do ponto de vista. Na introdução da sua redação, você apresentou a sua tese, né? Ou seja, o ponto de vista. Então, na conclusão, você deverá retomar o seu ponto de vista, né? Você tem que mostrar para o leitor, né, para o seu corretor, ressaltando a ideia principal que você trabalhou durante toda a produção textual. E, se necessário, você pode fazer um resumo rápido dos argumentos, mostrando a correlação entre eles e como eles caminham para a defesa da sua tese. Mas lembre-se, tá? Quando se trata de apenas uma redação, o seu espaço ele é suficiente para a sua conclusão objetiva. Então, cuidado para não ultrapassar aí o limite de linhas, tá bom? Senão também perde ponto. Terceiro aspecto é a continuidade de ideias. Para garantir a coesão do seu texto, você não pode simplesmente fazer uma quebra em suas ideias do desenvolvimento e começar a conclusão. Então, é necessário garantir uma linearidade sobre o que você estava falando, tá? De modo que o seu corretor faça uma leitura fluida do texto. Ele vai estar cansado de ler muitos textos quando ele estiver corrigindo. Se você apresentar um texto fluido, ele vai gostar demais do seu texto, né? Então, por isso, você tem que garantir que os parágrafos estejam conectados, que eles caminhem num sentido comum, né? Assim fica muito mais fácil fazer uma conclusão boa, né? Uma conclusão coerente com o que você está abordando ao longo do texto. E, por fim, você precisa apresentar uma solução ou um destaque a um ponto, né? Que a conclusão também é o local onde você vai destacar um ponto que acredita ser importante em todo o seu raciocínio, apresentando, então, o aprendizado para o leitor. E isso pode vir, por exemplo, após a retomada do seu ponto de vista e argumentação, né? Então, outros casos, você pode expor uma proposta de solução, uma proposta de intervenção para o problema abordado ao longo da sua redação, e dependerá do que é exigido também na prova, né, em si, né? Então, assim, se é pela forma como você deseja finalizar o seu texto, se ela exige de você, tá? Alguma coisa específica, tá certo? Então, assim tem que ser feita uma conclusão que aprova, né? De uma redação que aprova. Agora, eu vou te dar uma dica de ouro para você fazer uma redação que aprova com o tema da fake news. O que será que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar que você tem que ter atenção aos direitos humanos. É isso mesmo, tá? Porque embora a fake news não seja uma aposta tão forte para os próximos concursos, pelo fato de que as notícias são um tópico muito explorado desde as campanhas para as eleições presidenciais de 2018,
A atenção aos direitos humanos, ela vale para qualquer prova, tá? E nesses casos, eu recomendo você ir direto à fonte. A maioria dos candidatos se deixa levar por achismos, que deveriam se debruçar e que podem ficar só naquilo que eles pensam que é o senso comum. Mas não, um candidato que quer fazer uma redação que aprova, sobre qualquer tema, na verdade, é se debruçar sobre o estudo da Declaração dos Direitos Humanos. Né? Isso vai levar você a uma redação que aprova, certo? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha gostado das nossas dicas, e agora é o seu momento, o momento de fazer uma redação com o tema Fake News. Um grande beijo e até mais!